Deus abençoe você, né? Que Deus deu a oportunidade de podermos estar em sua casa. Quando estamos na casa do Pai, é bom nós sentir a presença dEle e sinta-se à vontade para glorificar. Temos irmãos, né? Otávio, irmão Valda, irmã Esther, irmão Lola. Valda e nosso irmão Esther e irmão Lola estão viajando, né? E nosso irmão Otávio também justifica a sua falta. Temos outros irmãos, mas não estão, então é para nós a mensagem, né? Que a graça de Deus nos ajude. Toda vez que você vem ao culto, eu quero afirmar isso em seu coração, você vai receber a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem que ser guardada no coração para esse tempo. Quando essa palavra não é para esse tempo, ela é uma palavra que já passou e já é um alimento que não é bom. O alimento tem que estar produzindo as coisas para esse tempo e cada um é responsável em manifestar isso em seu coração. E eu vou querer ler com vocês Hebreus capítulo 6, do versículo 7 aos Hebreus capítulo 6, do versículo 7 ao 11, né? Preste bem atenção sobre a narrativa, né? Paulo, ele está se expressando, dando uma informação muito importante para nós sobre esse assunto. E que possamos ter a compreensão, porque tudo que está escrito aqui é revelado, né? Muitas vezes você lê várias vezes a Bíblia, enquanto o Espírito Santo não revelar, você não compreende, mas a hora que ele revela teu coração, isso abre o entendimento. Assim Jesus explicou sobre a questão da semeadura. Ele vai explicar isso. Para vocês é dado o conhecimento, para aqueles, ele diz que não. Então, preste bem atenção. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a quem produz espinho e abrolho é reprovada. E perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanhem a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor, para que, como o seu nome mostrastes, enquanto serviste aos santos, e ainda serves. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para completar certeza da esperança, para que vos não façais negligente, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Fechamos nossos olhos. Pai, pela tua graça e misericórdia, estamos diante da tua congregação. É o teu Espírito Santo que pode colocar isso no coração deles, Pai, mas que o Senhor possa dar entendimento a nós. O entendimento faz muita diferença em nossas vidas para a gente andar nessa terra, Pai. Perdoa as nossas transgressões e ensina-nos, Pai. Estamos aqui para sermos ensinados no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Preste bem atenção, que esse é um assunto muito importante para a vida cristã. Porque muitas vezes a gente pergunta sobre essas questões e se deparamos com algumas situações e dizemos assim, mas como?
aquilo ali é um homem de Deus? Aquela ali é uma mulher de Deus? E eu quero colocar uma coisa que é muito usada na Bíblia para dar essa informação. Unção. Unção. Existe a unção de Deus? Existe a unção de Deus. Quem é derramado com a unção de Deus? É o próprio Espírito Santo que faz isso. Eu não quero falar sobre unções do diabo. Isso é outra parte. Eu quero falar sobre unção de Deus que é colocado dentro da igreja e manifestado. A outra parte em relação à unção de Satanás, sobre isso, é outro assunto que eu quero colocar. Mas sobre a unção de Deus, nós sabemos, com certeza você tem isso em seu coração, que existe duas vinhas, né? Uma vinha que é de Deus e uma vinha que não é de Deus. Então, é como se fosse duas igrejas, uma que é de Deus e a outra que não é de Deus. E a unção sempre vai ser derramada por Deus. Eu quero que você grave isso, ó. A unção, ela vai ser derramada por Deus sobre a igreja, sobre todos da igreja. Porque a unção é a mesma coisa quando cai uma chuva lá fora. Quando a chuva cai, o que acontece? Todas as plantas que estão ali é beneficiada. Mesmo aquelas que não dão frutos, como aquelas que dão fruto. A unção é isso. A unção é o benefício que está caindo, a palavra de Deus, através do Espírito Santo sobre a igreja, e as pessoas estão recebendo isso. Isso é bom? Isso é bom. Agora, o que a chuva faz? O que você pensa assim, ó? A chuva faz o quê? A plantinha está ali, o sol está batendo, e de repente vem a chuva. Faz o quê? Ela também crescer. E a outra coisa que a chuva faz é manifestar o que aquela planta é. Você começa a entender? Ó, a chuva faz manifestar o que aquela planta é. Por isso que eu quero colocar isso com um pouquinho. Eu quero voltar aqui. Eu vou ler de novo Hebreus para você começar a entender. Depois eu vou trazer uma parábola de Jesus Cristo para você começar a entender o que é unção. Irmão, você vai dizer assim, irmão Arantes, então quer dizer que uma pessoa que está aqui, que não tem o Espírito Santo, pode ter uma unção? Pode. Aí, mas é uma unção falsa? Não. Você entende isso? Não é uma unção falsa. É uma unção do Espírito Santo. Ficou difícil? Por enquanto? Mas vamos tocar isso aqui então. Preste bem atenção aqui, ó. Olha só o que ele vai dizer no verso 7 de Hebreus que a gente estava lendo. Porque a terra em que embebeda a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz ervas proveitosas para aqueles por quem é lavrado. Você pegou? Peraí. Para produzir alguma coisa boa, eu tenho que lavrar. Você percebeu? Lavrar. Tirar as coisas que não são boas, arrumar a terra e lavrar. E eu estou recebendo uma unção. Você é a terra. Então tem coisas que você tem que tirar. Tire e plante coisas boas. É o que a Escritura está dizendo. Eu vou ler de novo para você. Porque a terra em que bebede a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, e recebe a bênção de Deus. Então, antes de você receber a bênção de Deus, tem que lavrar. Você percebeu? Não é você receber a bênção de Deus e achar que você não fez nada. Você tem que lavrar e plantar coisas boas. Ah, irmão, não pode. Então vamos ver o 8 que ele vai dizer. Você vai perceber que não existe lavrar ali. Vai estar assim, ó. Mas a quem produz espinhos e abrolho, ó,
e espinhos e abrolhos, é reprovado. E perto está da maldição. E o seu fim é ser queimada. Você percebeu? Você viu alguma coisa de lavrar ali? Ah, eu vou produzir espinhos e abrolhos. Vou lavrar? Todos nós, irmãos, todos nós, se não receber a palavra de Deus e não receber a unção de Deus, você nunca vai produzir nada de bom. Sempre você vai produzir alguma coisa que é espinhos e abrolhos. Por isso que Paulo está explicando isso. E ele está sendo muito claro para dizer, olha, a chuva cai, a unção cai, e quando a unção cai, vai manifestar quem vocês são. Porque vai começar a crescer, e você vai produzir ou coisas do Espírito Santo, ou você vai não querer se manifestar na luz da palavra. Escute o que ele vai continuar dizendo aqui. Mas vós, olha só, agora ele está falando para a igreja, ele está sempre falando para a igreja, ele não está falando para o mundo. Ele está assim, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanhem a salvação, ainda que assim falamos. Não. Você já tem a salvação, mas tem que acompanhar. Alguém diz, eu tenho a salvação, eu sou salvo, mas tem que acompanhar alguma coisa. Porque senão, esqueça isso. Como eu posso ter um terreno bom, grande, e não lavro a terra, e daqui a 6 meses eu vou lá, abóbora, melancia, goiaba, laranja, e olha assim, oh, que maravilha, não plantei nada e está cheio de coisa boa. Você pegou? Por isso que a Escritura já está explicando, tem que lavrar, a chuva chega, você vai produzir. Agora, ele está falando de, o que é esse lavrar? O que ele está falando de plantar? O que ele está falando dessa condição? E ele vai dizendo assim, ó, no 10. Porque Deus não é injusto, olha só, ele está falando para a igreja novamente, para se esquecer das vossas obras e do trabalho do amor, irmão. Irmão Brana sempre falou isso, Paulo também fala isso, só existe uma obra, a obra do amor. Se você faz obra por interesse, ou eu faço obra por interesse, não vai dar certo. Não vai dar certo. Por quê? As obras são marcadas, anotadas na palavra de Deus, só de uma forma, por amor. Então, ele está sendo muito claro, ele vai dizendo assim, ó, olha só o que vai acontecer, ele vai dizer assim, ó, por amor, que para com o seu nome mostrasse, enquanto serviste aos santos, e ainda serviste. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para completar a certeza da esperança. É como falar assim, ó, você tem fé? Então você vai cumprir até o fim, porque você tem esperança. Quem espera no Senhor renovarão as suas forças. Então ele está colocando informações, e no verso 12, deixa eu falar. No verso 12 ele vai dizer assim, ó, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Então o negligente, você sabe o que é negligente, né? Negligente é assim, ó, eu sou lavrador, eu sei que vai vir a chuva, eu não lavro, eu não mexo na terra, eu deixo a terra abandonada, e depois ainda eu quero o fruto da terra, não vai produzir. Agora, para a gente entrar nesse assunto, ainda quero usar a parábola de Jesus,
aonde ele fala, irmão, preste também atenção. Estamos falando de quê? Unção. Então, essa unção tem que ser derramada a todos nós. Olhe bem. Ele vai dizer assim: um semeador saiu a semear, lá no 5, Lucas 8, no verso 5. Um semeador saiu a semear as suas sementes, e quando semeava, caiu em algum junto do caminho, e foi pisadas, e as aves do céu comeram. E outro caiu sobre pedras, e nascidas secou, depois que não tinha humildade. E a outra caiu sobre espinho, e cresceu com ele os espinheiros, e sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos 100 por 1. E disse ele: estas coisas clamava. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. De novo, Jesus está usando a natureza para explicar para nós a questão espiritual novamente. Como Paulo está explicando da unção, Jesus também está explicando novamente. Ele está dizendo assim, ó: se eu não deixar minha terra preparada, não vou ter bênção, irmão. Guarde isso, não vou ter bênção. Deve você assim, mas eu tanto luto, tanto choro. Mas você preparou, você tem buscado, você tem compreendido a palavra, você tem entendido o que ela precisa da sua vida? Olha aqui. Escute. E a gente vai entrar no assunto agora. A videira verdadeira e a videira falsa são ambas ungidas pelo Espírito Santo. Mas essa mesma unção cria uma atmosfera. Olha só. O Espírito Santo cai sobre a verdadeira e cai sobre a falsa. E cria uma atmosfera diferente ao redor de cada uma. Uma cria uma atmosfera, outra cria outra atmosfera. A videira verdadeira é ungida pelo Espírito, diferente ao redor de cada uma. A videira verdadeira é ungida pelo Espírito Santo. E sabemos que a Escritura nos diz que Deus é amor. Você viu o que ele está apontando aqui? Deus é amor. Então a videira verdadeira tem que ter amor. Agora olha, e por isso eles recebem uma unção que projeta amor. Enquanto a videira falsa é ungida com esse mesmo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, o que deles projeta apenas um tipo de amor fingido. Mas na verdade eles fogem da luz, porquanto que é um atributo do que odeia o real. Ou melhor para você dizer, a palavra. Você entendeu? Existe dois amor. Porque quando o irmão Brana fala sobre isso, ele fala de pessoas religiosas que estão ali e dizem que amam, mas não amam a verdade. Esse é um problema. E enquanto existe filhos de Deus que na mesma unção que o Espírito Santo derramou, vai produzir bênção em suas vidas. Vamos lá. Observe Deus nos dizendo em Hebreus 1:9: amaste a justiça. Ele está falando de quem? Ele está falando de Jesus Cristo. Olha, amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros. Você percebeu o que está acontecendo aqui? Jesus amava a justiça, odiava a iniquidade. Por isso que ele recebeu uma unção de alegria, mais que os seus companheiros. Isso é o que a Escritura está explicando. Quando você ama a justiça, não uma justiça humana, tá? Não confunda isso com a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela está sempre baseada na misericórdia e na graça. Nós, como homens, se a gente tentar entender a justiça de Deus, a gente poderia ficar até
Como isso? Como posso fazer isso? Mas é esse o padrão. E eu quero ir à frente sobre isso, irmão. Ele vai dizer assim, ó. Então vemos que, de acordo com a Escritura, Deus unge com base no que está dentro de nós para começar. Você vai entender isso aí agora. Eu estou aqui, sou um filho de Deus. O Espírito me unge. Eu tenho que derramar bênção, né? Eu estou aqui, não sou um filho de Deus. O Espírito de Santo também me unge. Você acredita nisso? Mesmo eu não sendo filho de Deus, o Espírito Santo pode me ungir? O que você acha, igreja? O que você pensa sobre isso? Ficou com dúvida, né? Então vamos entender isso. Você pensa assim, o Espírito Santo ungiu o Arantes aqui, ele é um filho de Deus, vai abençoar. Ele ungiu o Arantes aqui, mas ele não é um filho de Deus, vai produzir. Olha só. Porque também nos diz que não podemos amar e odiar ao mesmo tempo. Você pode fazer isso? Você pode amar e odiar ao mesmo tempo? É outra coisa que não pode acontecer. Ou você ama, ou você odeia, né? E ele, em Lucas 16:13, ele vai dizer, nenhum servo pode servir a dois senhores, né? Porque há um de odiar e há ao outro de amar. Então ele se apegará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Ele só está dando exemplos para você. Unção está nos dois. Mas olha aqui. Ele vai colocar outro ponto aqui importante, irmã. João 13:19. E esta é a condenação. Se lembra, a condenação. Que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Porque todos aqueles que praticam o mal odeiam a luz. E não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Você percebe o que está acontecendo aqui? Eu posso ter unção, mas não vou à presença porque eu sei que vou ser reprovado. A luz é a manifestação da palavra. Agora, como é que o mesmo Espírito Santo pode ungir cada vaso, cada gênero, verdadeiro e falso, e ainda a manifestação de cada vaso, seja verdadeiro ou falso, pode ser completamente o oposto do outro? Eu vou dar exemplo para vocês, eu só quero que você segure isso. Unção, a mesma unção aqui e a mesma unção aqui. Você é ungido para amar a palavra de Deus. Olha, escute bem. Você e eu somos ungidos para amar a palavra de Deus. E assim vir para a luz. Ou você está ungido para odiar e assim vir à luz? Não. E quais são os atributos característicos do amor e do ódio, para que possamos saber o que está em nossos próprios corações? Pois Jesus diz, pelos seus frutos os conhecerei. Irmão, você não olha para as pessoas por causa da unção. Você olha pelos... Você pegou? Fruto. Não é pela unção. Uma pessoa pode ter uma unção tremenda. Ele pode ser um excelente pregador. Ele pode se expressar muito bem. Aquela pessoa pode ter uma unção ali em relação a outras coisas. Mas não é isso que está vogando. Você só conhece aquela árvore através dos frutos. E Jesus foi muito, muito direto. Olha aqui. Você é ungido para... Olha,
O que eu quero mostrar através dessa mensagem esta noite é que existe um verdadeiro ungidor. Você sabe quem é o ungidor? É Deus. E esse é o único verdadeiro Espírito Santo. E ainda quando essas verdades da unção vêm tanto no trigo quanto no joio, pela produção dos dois resultados diferentes. Esse resultado não é produzido pela unção. Esse é um ponto importante saber. Desceu a unção. Não é a unção que vai produzir isso. É o que tem dentro do meu coração que vai produzir. Entendeu? Estou aqui, eu não sou verdadeiro cristão. A unção desce. O que vai produzir é o que está dentro do meu coração. Não, a unção, ela só faz manifestar o que está dentro de ti. Vamos ver se não é isso. Exemplo. Olhe bem, agora vamos entrar no exemplo e isso vai ajudar bastante nós. Isto é o mesmo que dizer, Balaão era realmente um profeta, embora fosse um profeta verdadeiro. E assim a mesma unção em Moisés produziu, olha só, Moisés também é um profeta, mas a mesma unção produziu Cristo em Moisés. Irmão, não pode. Olha só. Quando ele sobe e desce com as tábuas, ele joga no chão e Deus fala assim para ele, Moisés, afasta-te. Afasta-te. O que vai acontecer aqui? Afasta, eu vou fazer outro povo em ti. Produzirei em ti outro povo. Vou destruir esse povo todo. Poxa, olha só eu como Moisés. Eu ia dizer assim, Senhor, que maravilha, né? Esse povo só incomoda, né? Só reclama. Foi assim que Moisés falou? Alguém lembra como ele falou? O que ele falou? Ele falou assim, Senhor, risca o meu nome. Risca o meu nome se for para destruir esse povo. Risca o meu nome. O que está acontecendo aqui? É Moisés falando? Não. É o Espírito Santo, é Jesus Cristo em Moisés. A unção está produzindo isso. Porque em Moisés, dentro dele, ele podia gerar esse amor como um profeta. Agora, o que está aqui? A unção produziu isso em Moisés, ele disse, arrisca o meu nome, não destrua esse povo. Agora, olha o que vai acontecer aqui, Porém, volte o livro de Ezequiel para ver a mesma coisa. Lucifer foi ungido por Deus para liderar a adoração. Você não crê nisso? Satanás, Lucifer, ele era o que fazia a adoração a Deus. E ainda assim, aquela verdadeira unção sobre ele não produziu verdade, mas falsidade. Não é uma unção que produz o produto final. É o que eles são para começar, que produz o resultado. Porque a unção é genuína, a unção é o Espírito Santo, mas os efeitos residual são diferentes nesses dois vasos diferentes. Você começou a perceber aqui? Como é que pode ser isso? Lucifer foi ungido para entrar numa adoração, mas nele havia uma coisa dentro dele. Ele nunca ia suportar a verdade. Mesmo o Espírito Santo descendo sobre ele, mas ele não queria aquilo. Vamos para frente, isso aí vai ajudar bastante você. Olha só, Escritura. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Isso aí está falando de Jesus Cristo. Olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou a curar os contristados de coração, e pregar libertação aos cativos, e restauração das vistas do cego, para pôr em liberdade os oprimidos.
Como é que é? É o ungido? Quem estava? A unção de Deus sobre Jesus Cristo. Você está percebendo aqui? Jesus Cristo começa a produzir, porque Ele pode produzir, porque dentro do coração dele é uma semente genuína. É isso que eu quero explicar para você. Se a unção cai em você, tem que produzir coisas de Deus. Ou, se cai em uma pessoa que não é, vai produzir uma ação. Mas por isso que Jesus diz assim, ó: nosso Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. Não conheço vocês. Você está percebendo? A unção, ela só está para ali para manifestar quem você é. Olha aqui. Escute aqui, Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus Nazareno com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, pois Deus estava com ele. Ungido novamente. Com ele. Quem estava? Jesus Cristo. Estava ali, Deus ungindo ele. Agora, preste atenção na Escritura de novo. O que você acha de Satanás? Olha aqui, Ezequiel 28, 14. Tu és, olha só, tu és o querubim ungido. De novo, ungido. Satanás é o querubim ungido, que cobre, assim te pus. Estavas no Monte Santo de Deus. Olha, onde que ele estava? No Monte Santo de Deus. Tu tens andado para cima e para baixo no meio das pedras de fogo. Perfeito eras no teu caminho desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade. Você percebeu aqui? Perfeito eras. Agora, o que derrubou Satanás? O que derruba os homens? Com a multidão das tuas mercadorias, encheram de violência o meio de ti. E pecaste por isso ter lançado profanado do monte de Deus, e te destruirei. Ó querubim protetor. A Escritura diz que não era mal. Era um querubim que protegia do meio das pedras de fogo. Agora preste bem atenção, o que a Escritura fala? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Está percebendo aqui? Olha só, elevou o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Contaminasse o teu santuário com a multidão das tuas iniquidades, pela iniquidade do teu tráfico. Portanto, farei sair fogo do meio de ti, que te consumirá e te reduzirá a cinza sobre a terra, à vista de todos os que virem. Você percebeu o que está acontecendo aqui? O que faz Satanás derribar? Ele se achava o quê? Formoso. Ele se achava mais capaz. Ele se achava... olha só, ele tinha sabedoria, irmão. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. O outro ungido que veio, Jesus Cristo. A Escritura diz isso? De sabedoria, formoso? Não diz. A Escritura diz assim... Era aquele que você passava e não tinha nem interesse. Ele estava ali e não tinha o quê? Formosura. Olha só, Jesus Cristo não tinha formosura. Alguém passasse aqui e não daria nenhum valor. Agora, se passasse Lucifer, meu Deus do céu. Poxa, que coisa, né? Está vendo onde que está? E ele podia ser formoso, mas foi corrompido pela sua formosura. Ele se achou além de tudo. Por isso que ele vai começar a chegar a dizer que, eu posso fazer um reino melhor. Ele começa a entrar com uma pregação de unção no céu. Entre o quem? Entre os anjos.
E ele consegue a terça parte dos anjos no lado dele. Só ele chegar e falar isso é uma blasfêmia. Ele chega assim, eu vou fazer um reino melhor do que esse. Quem fez o reino? Foi Deus que fez o reino. Agora ele está dizendo que ele vai fazer um reino melhor. Então, a sabedoria dela foi corrompida. Você agora começa a entender? Por isso que quando Jesus chega, ele chega em uma manjedoura, em um curral, sem formosura, sem realeza, sem prestígio, sem nada. Para o quê? Para enganar quem? Enganar Satanás. Você viu o que é unção? Uma unção de um filho de Deus, ele se baixa. Ele tem todo o poder, tem toda a glória, o reino vai estar em sua mão, mas ele baixa. Ele vem na forma de homem, baixa. Ele, na forma de homem, ele serve. Ele lava o pé dos discípulos. Unção. Agora o outro, lava meus pés aí. É bem assim que ele ia fazer. Lava meus pés aí. Não está vendo a minha formosura, a minha glória, o meu poder? Você começa a entender isso, irmão. Porque parece que eu estou montando um quadro e você está pensando, mas é a mesma unção, o mesmo Espírito Santo vai identificar o que está dentro do teu coração. O mesmo Espírito Santo produz aquilo dentro da unção de você, e a palavra vai começar a chegar, e você vai se manifestando. Vai chegar uma hora, é isso que eu quero que você entenda, você vai contra a palavra de Deus se você não for um eleito. Vai chegar um momento, por isso que você vê a jornada das pessoas são assim, vão vindo, e a palavra vai vindo. A unção vai chegando, você vai compreendendo a palavra, mas chega um momento que aquela palavra ali parece que é tão ruim para ti que você não quer mais estar, porque você não é um eleito. Agora, se você é um eleito, cada vez aquilo vai te encher mais, e mais convicção vai dar, e mais firmeza você vai ter. Essa é a unção. E isso, olhe bem, escute bem. Observe, a mesma chuva cai sobre o trigo e cai sobre o joio, mas eles são vasos completamente diferentes. Portanto, produz 2 frutos. Então, você pode culpar a unção do Espírito Santo por produzir o mal, pois a unção é como a chuva que cai sobre o justo e o injusto. Então, você vai dizer assim, mas irmão, está caindo a unção aqui, então produz o mal? Não. É o que está dentro do teu coração. Quem você é. Por isso que o irmão Brana bate assim, você sempre foi um filho de Deus. Você sempre foi predestinado. Você sempre foi um eleito. Você sempre foi. O que ele está querendo dizer? Porque você tem essa qualificação. Quando a unção bate, você quer mais dela. E olha o que ele vai dizer aqui. Ele vai usar o irmão Brana falando, Cristo revelou sua própria palavra. Ele vai dizer assim, e domingo passado, quando eu estava entrando naquela ciclo sobre como os 5 sentidos na esfera externa, ele está falando dos 5 sentidos aqui, né? Olfato, paladar, ele está usando essa expressão. Esses são 5 sentidos. Daí ele vai continuar dizendo, essa é a entrada, 5 sentidos para o corpo. Só há uma maneira de entrar no corpo, e é por esses 5 sentidos. Ver, sentir, cheirar, ouvir, não há outra maneira. O corpo, dentro deste homem está um homem chamado espírito, daí já não é mais o corpo, ele está daí, vai entrar falando da mente, que o espírito está na mente, né? Você se lembra disso? E ele tem 5 sentidos. Pensamento, eu acho que ele não se lembra bem, ele começa, pensamento, amor, consciência e assim por diante. Tudo bem, agora você não pode pensar com o seu corpo. Ele quer dizer assim, o corpo que sente, olfato, tem visão, paladar, audição, eu não posso pensar, eu tenho que pensar com a minha mente, que é o meu espírito. Ele está dando essa referência para entrar em outro ponto, irmão. Agora você não pode pensar com o seu corpo, você pensa com a sua mente. E aí, é aí que muitos cristãos apenas param. Aqui que ele está dizendo. O cristão vem, começa a pensar com a sua mente e acha que já está cheio.
e acha que o Espírito Santo já tomou conta da vida dele, porque só está aqui na mente. Só que a mente tem um problema, irmão. A mente rasou a palavra de Deus. Assim aconteceu com Eva no jardim do Éden. Ela rasou. Mesmo que entre uma unção, de repente essa unção vem na mente e tu, pá, rasou a palavra de Deus e você não é abençoado. Daí ele vai continuar dizendo uma coisa aqui, ó. Olha só. É aqui muitos cristãos apenas param. E eles podem, assim como o milho no campo e a erva daninha no campo, eles podem ser ungidos com o mesmo Espírito Santo, ao qual o verdadeiro crente é ungido. Se lembra, no campo, o que Jesus falou? Jesus falou assim, ó, a chuva cai para o justo e injusto, se lembra? E todos fazem assim, ó, quando a chuva começa a cair, que é uma unção, ele vai dizer assim, ó, louvado seja o Senhor. É o verdadeiro cristão está falando, levantando a mão, ele está dizendo, glórias a Deus, obrigado Deus por essa unção. E lá o joio, glórias a Deus, aleluia, obrigado por isso. A mesma coisa. Você acha que ele não vai fazer a mesma coisa? Ele está recebendo bênção. Aqui é onde que difere as coisas, irmão. Ele vai dizer assim, ó, vou levar de novo. E aí que muitos cristãos apenas param. E eles, porém, assim como o milho no campo e as ervas daninhas no campo, eles podem ser ungidos, como o mesmo Espírito Santo ao qual o verdadeiro crente é ungido. Mas, a expressão é essa, mas o interior desse próximo reino, qual é o interior do próximo reino? É a alma. Irmão Brana vai dizer assim, ó, esse terceiro reino é a alma. Olha só o que ele vai dizer aqui. Lembre-se, mas o interior desse próximo reino, ou terceiro reino, está a alma. E é isso que é predestinado por Deus. Você entendeu? Não é o corpo, não é o espírito, é a alma que é predestinada por Deus. Por isso que ele vai entrar na predestinação, que muita gente não acredita. E eu acredito de todo o meu coração que foi uma escolha de Deus me chamar. Porque eu era predestinado para isso. Olhe bem. Lá é onde o verdadeiro germe da semente está. Está lá. A verdadeira semente está onde? No terceiro reino, que é dentro da sua alma. Por isso que quando a unção cai, tu vai manifestar da onde é o teu reino. Agora segura aqui. Olha só o que o irmão Brana vai usar para dar uma informação interessante. Lembre-se, se eu pegar um carrapicho, ou pegar, ele quer usar uma expressão aqui, né? Ou pode pegar um joio. Olha só o que ele está falando. Vamos usar para entender. E abri-lo externa nele, e enxertar, e abri-lo, e enxertar nele o coração de um trigo, e colocá-lo lá, enterrá-lo, traria um trigo do cardo. Você entendeu? Vamos ver o que ele quer dizer. Eu prego um joio, eu vou lá e abro dentro dele, lá na terceira parte, na alma, arranco aquilo, e coloco uma alma de um cristão ali. Se eu plantar, vai nascer e vai produzir trigo. Por fora, você olha assim, há um joio, mas dentro, porque foi aberto e colocado, vai produzir trigo. Ele só está dando um exemplo, isso não vai acontecer, mas ele está mostrando aonde que manda, dos três reinos, é dentro da alma que manda. Por isso que Deus derrama uma unção ao do Espírito Santo. Daí o que acontece? Daí vem um pregador, tem a unção, começa isso, começa aqui, e Deus já tem um requisito para como ser um pregador. Daí o pregador faz coisas erradas, faz isso, opa, não é o lugar dele mais lá. Você entendeu? Ah, mas irmão, será que... Então o que Deus tem que fazer? Deus te chamou um homem para pregar, ele cuida daquele homem. Se você não acreditar nisso, então você não acredita nem que o mensageiro aconteceu com ele. Desde pequeno ele falou assim, ó, não corrompa o teu corpo, tal. Quando ele ia, ele queria, ele tomou a decisão, vou fumar. Ah, você não é um Brana, você é um fraco. A própria mocinha que estava ali perto dele,
daqui. O que aconteceu? O Espírito Santo, e ele, jogou e faz o quê? Sai chorando. Ah, tu não és um Brana? Então por que não bebe? Porque o Brana bebiam. Ele vai daqui. Não consegue. Você começa a entender esses pontos? Não corrompa o seu corpo. Daí você vai dizer, mas por que aquela pessoa é diferente? Por que aquela outra pessoa é diferente? Por que ela age desse jeito? Por que aquele outro age desse jeito? Porque quem está ali, a unção do Espírito Santo está controlando a sua vida, irmão. Você pensa que não está controlando, mas está controlando. Agora, aqueles que são joio, eles vão produzir o quê? Por isso que tu vai ver no meio, todo desse meio, mano, tantas coisas acontecendo, né? Tantas coisas produzindo. Quero ler só para esse finalzinho aqui, ó. Olha só o que ele vai dizer. Lá é onde o verdadeiro germe, semente está lá. Lembre-se, se apegar a um carrapicho e abri-lo, enxertá-lo em seu coração, e de um coração de trigo colocar lá, enterrá-lo, tirá-lo, tirará um trigo do cardo. Não importa qual seja o exterior, o que as emoções produzem. Então ele vai colocar essa informação a nós, irmão. Você é, quando a palavra chega, ou você vai manifestar uma unção realmente de Deus, ou vai chegar o tempo de você não querer estar mais na presença de Deus. Interessante isso, hein? Por quê? Porque lá dentro de ti, você não vai se manifestar na presença dele. Você não quer a luz porque vai mostrar coisas da sua vida. Sabia disso? Por isso que é bom nós sermos sinceros em muitos pontos da nossa vida, irmão. E a sinceridade produz coisas importantes para a gente não se enganar com isso. Quando você entra nesse caminho, o que queremos dizer com isso? Você já pensou? Jesus fala que você é um trigo, existe o joio. Daí ele vai falar assim, ele fala assim para os trabalhadores, o lavrador. O lavrador fala assim, o senhor não plantou trigo? Como é que está dando joio? Não quer que arranque? O que Jesus fala? Você se lembra? Não arranque. Deixe crescer juntos. Porque se for você arrancar um joio, vai vir um trigo junto. Sabia disso? Tem a ver com emoção. Tem que a ver com sentimento. Quando a gente é novinho, você é um trigo. O que Paulo ensina quando a gente é novinho, um cristão? O que ele faz? Ele não difere do empregado. Então, se ele for arrancar daquele que é um joio, o que aconteceu? Não podia fazer isso. E o que acontece com esse trigo? Entra em uma situação difícil, né? Ele vai entrar em um desespero, e vai fazer um escândalo, e vai abrir um monte de coisa. Por quê? Não há maturidade. Por isso que Jesus vai dizer assim, deixe os dois crescer junto, até o momento da seiva, ou até o momento de colher. E olha só como é que ele faz a afirmação. Una os joios em feixe e queime. E pegue o trigo e leve para o celeiro. Primeiro, queima-se o joio. Então, essa informação é importante você saber. Porque o que você está discernindo? Unção? O que você está discernindo? Frutos. Olha só, eu posso estar nessa igreja e posso ir para outra igreja. Eu vou ser a mesma pessoa aqui como lá. Agora, não adianta eu dizer que eu vou sair dessa igreja e ir para outra igreja que eu vou mudar. Não vai mudar nunca. Porque tu és aquilo.
que é interessante. Tu és aquilo. Se você é mal aqui, você vai ser mal lá. Vai ser sempre assim. Porque o que falta em nós? Ou tem vezes que a gente está nesse processo ainda, né? Que já é tempo de a gente estar muito mais além, na verdade. Mas tem vezes que a gente precisa nascer de novo para reconhecer a verdade e estar num caminho correto. Você começou a entender? Que Deus nos ajude a entender agora a unção, né? Você agora percebeu que a unção, ela pode estar nos filhos de Deus, como também naqueles que não são filhos de Deus. Só que você percebeu a atmosfera que produz, né? Jesus se torna o quê? Humilde, né? Satanás se torna o quê? Arrogante, né? A mesma unção do Espírito Santo, mas duas maneiras de ser. Pelos seus frutos os conhecereis.